SQL padrão, ENSI. Vamos lá. SQL, Data Definition Language. Então, o primeiro tipo de comandos, o primeiro grupo de comandos SQL é o DDL. Os comandos DDL, Data Definition Language, linguagem de definição de dados, são utilizados para definir e gerenciar a estrutura do banco de dados. Eles permitem criar, alterar, excluir objetos do banco de dados, como tabelas, índices, views e outros elementos. Então aqui estão os comandos DDL do SQL padrão. O create é um comando usado para criar novos objetos no banco de dados. Os tipos de objetos que podem ser criados variam dependendo do SGDB. O que é um SGDB? É um sistema gerenciador de banco de dados. Mas geralmente a linguagem padrão é para criar tabelas, create table, aí depois coloca o nome da tabela, aí coloca a coluna e o tipo de dado, vírgula, a coluna e o tipo de dado e assim por diante. Dá para criar índices, então create índices, o nome do índice, on, né, nome da tabela, de qual tabela que vai ser esse índice, e aqui as colunas. Tem também views, que dá para criar create view, o nome da view, as a select. Aí o select vai ser da onde vai selecionar os dados para essa view. Tem o banco de dados também, que dá para criar um banco de dados. Então, create database e o nome do banco de dados. E usuários, create user, o nome do usuário, identified by e a senha. Pode observar que sempre tem essa palavra-chave create no início do script. Agora, esse segundo comando, que é o alter. Esse alter é um comando que permite modificar a estrutura de objetos existentes no banco de dados. As operações que podem ser realizadas com alter, variam dependendo do SGDB, mas geralmente incluem. Então eu consigo adicionar, modificar ou excluir colunas de uma tabela. Alter table, aí eu tenho o nome da tabela, o add, aí eu consigo adicionar uma nova coluna. Tá? Então essa aqui seria a sintaxe. Modificar o tipo de dado de uma tabela. Então alter table, o nome da tabela, alter column. Aí eu consigo alterar o tipo de dado da coluna. Adicionar ou remover restrições constantes de uma tabela. Então, alter table, o nome da tabela, add constraint, nome da restrição e o tipo da restrição. Então, esse comando sempre começa com alter table, né, para alterar uma tabela. E renomear tabelas também, colunas ou outros objetos. Então, alter table, nome da tabela, e aí rename, aqui seria o nome original da tabela, o atual, rename to, aí seria o novo nome da tabela. Esse terceiro comando seria o drop. O drop é um comando usado para excluir objetos existentes do banco de dados. Os tipos de objetos que podem ser excluídos com drop são os mesmos que podem ser criados com create. Então, você tem o create para criar e o drop para destruir. Então, por exemplo, eu quero excluir uma tabela do banco de dados. Drop table, né, e o nome da tabela. O índice, drop index, nome do índice. View, drop view e o nome da view. Banco de dados, drop database, o nome do banco de dados. Usuário, drop user, nome do usuário. O quarto comando é o truncate. Esse truncate ele é utilizado para remover todos os dados de uma tabela, mas também a estrutura da tabela, e ele vai manter, né, a estrutura da tabela intacta. Então ele vai excluir apenas os registros. O drop ele exclui os registros e a tabela. Já o truncate ele exclui só os registros e mantém a estrutura da tabela intacta. Então ele é mais rápido que o delete, que vamos ver lá na frente, para remover todos os dados de uma tabela. Então aqui um exemplo de sintaxe: truncate table e o nome da tabela. Aí tem outros comandos, que nem o comment, que adiciona um comentário, né, a um objeto do banco de dados, e o grant e o revoke. Concedem ou removem permissões de acesso a usuários em objetos do banco de dados.
Agora, nós vamos para outra categoria, que é o Data Control Language. Então, esse grupo de comandos do SQL, eles são utilizados para controlar o acesso e as permissões dos usuários em relação aos dados e objetos do banco de dados. Então, o usuário só consegue fazer alguma coisa com um objeto do banco de dados, seja uma tabela, seja uma view, se ele tiver acesso. Se ele não tiver acesso, ele não vai conseguir inserir registros, excluir registros, alterar tabela, então ele precisa ter acesso. E para ter acesso, tem que estar concedendo com esses comandos DSL. Então eles garantem a segurança e a integridade dos dados, definindo quem pode fazer o que. Os dois principais comandos do DSL são: aí eu tenho o grant, né, que concede as permissões. Então, o comando grant concede permissões específicas a usuários ou roles, grupo de usuários, em objetos do banco de dados. Então, aqui temos o exemplo, bem simples, grant, aí eu tenho a permissão 1, a permissão 2, e aqui on, que vai ser o objeto, né, que pode ser uma tabela, pode ser uma view, né, e aqui to, que é para o usuário, né? Eu posso conceder permissões para vários usuários simultaneamente. E aí eu tenho o segundo comando, que é o grant, concede as permissões. O comando grant concede permissões específicas a usuários ou roles, grupos de usuários em objetos de banco de dados. Tá? Então aqui nós já falamos. Agora aqui nós temos um exemplo concreto disso. Então, por exemplo, aqui eu tenho o grant. Então eu vou dar a permissão de select e insert e update na tabela clientes, né, no objeto clientes, e aqui para o usuário comum. Então aqui eu tenho a sintaxe e aqui eu tenho a aplicação dessa concessão de acesso. Tá? Então aqui um exemplo de grant. Esse exemplo concede as permissões select, insert, update na tabela clientes ao usuário comum. Então aqui aquele exemplo que nós mostramos antes, né? E aqui são as permissões mais comuns que a gente concede acesso com grant, que é o select, permite consultar dados, o insert, permite inserir dados, update, permite atualizar dados, o delete, permite excluir dados, ao privilege, concede todas as permissões, usage, permite permissão para usar objetos específicos como sequência, né? E o execute, que permissão para executar storage procedures ou funções, que são programas dentro do banco de dados. Aí temos o grant, né? As permissões podem ser concedidas em diversos objetos do banco de dados. Então, lá são as permissões, aqui são os objetos que a gente pode estar inserindo essas permissões. Tabelas, views, sequências, storage procedures, funções, no próprio banco de dados, né? E nos esquemas, que são divisões dentro do próprio banco de dados, grupo de tabelas, né? E agora, finalmente, o revoke. Esse revoke é para revogar as permissões. Então, o grant ele concede e o revoke ele tira as permissões concedidas aos usuários. Então, aqui nós temos a sintaxe, que é muito parecida com a do grant, né? E aqui nós temos um exemplo. Então, esse revoke aqui, estou retirando a permissão de update dessa tabela, né, desse objeto clientes, para o usuário comum. Então aqui nós temos as cláusulas, né, adicionais do revoke, que pode ter esse grant option. Então permite que o usuário que recebeu a permissão com grant option possa concedê-la a outros usuários. Revoke com grant option revoga essa capacidade de conceder. E o cascade. Esse cascade revoga as permissões em cascata, ou seja, né, de usuários que receberam permissões do usuário que está tendo as permissões revogadas. Então aqui nós temos mais alguns exemplos do grant e do revoke. Então aqui, grant, eu estou concedendo acesso de select nesse objeto clientes para o usuário comum, tá? Com esse grant option. E aqui eu estou concedendo o select para esse objeto clientes, né, de outro usuário, from, então, usuário comum. E aqui eu estou revogando o acesso select para esse objeto clientes, né, do usuário comum em cascade, tá? Em cascata, né?
Agora vamos para esse terceiro grupo de comandos SQL, que é o DML, que é o mais utilizado, né? Data Manipulation Language. Então, os comandos DML, Data Manipulation Language, que é linguagem de manipulação de dados. Então, é inserir, é consultar, é excluir os registros do banco de dados, né? Então, esses comandos SQL são usados para interagir com os dados armazenados nas tabelas do banco de dados. Eles permitem inserir, atualizar, excluir e consultar dados. Vamos aos principais detalhes, né, do DML. Então tem o insert, né, que o próprio nome já é bem sugestivo, que é para inserir novas linhas de registros em uma tabela. Então aqui nós temos a sintaxe, sempre iniciado por insert into, e depois já vem o nome da tabela, né? Interessante aqui, se eu colocar o nome da tabela sem especificar as colunas, então eu estou inserindo para todas as colunas da tabela. Se eu quiser inserir para só algumas colunas da tabela, então eu tenho que especificar aqui, ó, o nome das colunas que eu quero inserir e a ordem, né? Então, insert into, o nome da tabela, e values, que são os valores que eu quero inserir na tabela. Aqui eu tenho um exemplo concreto, insert into, então aqui cliente seria a nossa tabela, então eu vou inserir nessa tabela clientes nos campos, né, nas colunas ID, nome, idade e e-mail. E aqui, logo abaixo, eu tenho values. Então, os valores que vão ser inseridos nessa tabela, nessa coluna. Então, tem que ser exatamente nessa ordem das colunas. Ó. ID 1, nome João da Silva, idade 30 e e-mail joãosilva@email.com. E aqui nós temos um outro exemplo que eu também posso, alguns bancos de dados permitem e outros não, tá? Mas aqui eu posso inserir mais de uma linha ao mesmo tempo. Então eu estou inserindo nessa tabela clientes, ID, nome e idade. Values, aqui seria a primeira linha, 2, Maria Souza e 25 a idade, e aqui eu coloco vírgula e continuo. Abro parênteses de novo e coloco a segunda linha. O ID, né, o nome e a idade. Então eu consigo inserir várias linhas com o mesmo comando. Tá? E aqui eu tenho um comando interessante, que eu estou inserindo os dados em uma tabela baseada em outra tabela. Então eu já tenho uma tabela que se chama clientes, que já tem dados. Mas eu quero criar uma tabela clientes backup. Como é que eu faço? Insert into, né, nessa tabela de backup, ID, nome e idade. E eu vou, os dados, eu não vou colocar aqui values, eu vou colocar um select, que vai selecionar a tabela que eu quero retirar os registros, tá? Para inserir nessa tabela de backup. Esse comando é bem interessante. Bem interessante. Agora o update. Então, como o próprio nome sugere, update atualiza os dados. Então, o comando update modifica os dados existentes em uma tabela. Aqui nós temos a sintaxe. Então, é sempre essa aqui é a sintaxe mínima, a sintaxe padrão, que é o update. Aí eu coloco na sequência o nome da tabela. Aqui eu coloco set. Esse set são as colunas, né? Os colunas e valores que eu quero alterar. Então, aqui eu vou ter o nome da coluna, igual, nome, o valor, o novo valor que eu quero para essa coluna. Aqui eu separo por vírgula a segunda coluna e o novo valor da segunda coluna e assim por diante. E aqui embaixo é uma cláusula que é opcional, mas é importante. É o where, que vai ter uma condição, porque se eu não colocar esse where aqui na tabela, no comando, ele vai alterar para todos os registros do banco de dados. Então aqui nós temos um exemplo desse comando update, que eu estou alterando, né, essa tabela clientes set. Então aqui eu estou indicando qual vai ser a coluna que eu quero alterar, que é o e-mail. Eu quero alterar o e-mail para joaonovo@email.com. E aqui eu vou ter uma condição, where o ID desse registro tem que ser igual a 1. Então aqui ele vai alterar só para esse registro. Tá? Agora vamos ao delete também, que é bem sugestivo. Ele apaga registros, remove registros de uma tabela. Então aqui eu tenho a sintaxe, que sempre começa com delete from, né? Isso aqui é padrão, delete from e o nome da tabela. E aqui também eu tenho essa condição, essa cláusula where, que aí vai ser quais registros esse comando vai excluir. Se eu não colocar esse comando where aqui, essa cláusula, o que vai acontecer? Ele vai apagar todos os registros da tabela. Então, se eu colocar delete from, o nome da tabela,
ele vai apagar tudo, tá? Todos os registros. Esse comando é muito perigoso. E aqui nós temos um exemplo prático desse delete, que é delete from da tabela clientes e where, né? O where eu quero que ele apague só o registro número 3. Agora vamos para o select, que é o mais utilizado em banco de dados. O comando select é usado para consultar dados de uma ou mais tabelas. É o comando DML mais complexo e com mais opções. Então aqui eu tenho a sintaxe básica desse SQL, eu tenho select, né, selecionar, aqui eu vou colocar as colunas que eu quero selecionar, from, que aqui é o nome da tabela, né, e where, as condições, qual vai ser o filtro, né, quais registros que eu quero selecionar dessa tabela. E eu também tenho cláusulas group by, que é quando eu quero agrupar, somar os registros ou contar, né? E eu tenho having, que também é uma forma também de agrupar e realizar uma condição para um grupo, né? Já para um campo que está calculado. E finalmente order by, que é para ordenar mesmo, né? Qual vai ser a ordem que ele vai me retornar esses registros, ordem crescente, ordem decrescente, tá? E aqui eu tenho um exemplo prático, né? Então, ele está selecionando o campo nome e idade da tabela clientes, né? Select nome, vírgula, idade da tabela clientes, from clientes, e a minha condição, where. Então, a idade aqui tem que ser maior do que 25, e aqui eu estou colocando uma classificação, então, order by. Então, eu vou ordenar por nome, quer dizer, eu vou colocar classificar em ordem crescente. Então, esse ESC aqui ele é opcional. Se eu colocar order by name, ele, por padrão, ele já classifica em ordem crescente. Se eu quiser classificar em ordem decrescente, seria order by nome desk. Aí ele iria classificar em ordem decrescente esse resultado, tá? Então, aqui temos umas cláusulas importantes do comando select. O where, que são as condições, filtra as linhas com base em uma condição, tá? E eu tenho o group by, que agrupa as linhas com base em uma ou mais colunas. Se eu quiser, se tiver uma coluna, né? Uma coluna com valores e eu quero somar, né? Eu vou utilizar esse group by, tá? E eu tenho o have, que filtra os grupos com base em uma condição, tá? Que também funciona como filtro, mas filtro de grupos, né? O order by, que é para eu classificar o resultado dessa consulta, que ordena as linhas com base em uma ou mais colunas. Eu posso colocar primeiro com uma coluna, depois com outra, né? É bem flexível esse order by. O join, que aí é quando eu quero realizar combinações de duas ou mais tabelas, duas tabelas juntas, né? Eu quero realizar um select de mais de uma tabela. Eu utilizo o join. E o join ainda tem alguns tipos, né? Que eu tenho o inner join, né? Eu tenho o left join. O inner join, na verdade, ele funciona quando eu quero os registros iguais das duas tabelas, né? O left join todos os registros da esquerda, e o right join é quando os registros da direita. E o full outer join, todos os registros de todas as tabelas. Depois eu vou criar outro vídeo explicando especificamente esse join, que ele é bem interessante, que ele é baseado na teoria de conjuntos. Aí aqui eu tenho mais um exemplo de select, tá? Com o join, né? Então, select, eu tenho aqui o nome, o campo nome e o campo produto. Engraçado que aqui eu estou fazendo select com duas tabelas. Então eu estou pegando aqui da tabela clientes, que eu renomeei como C, né? Eu coloquei o apelido para ela como C, e inner join, tá? Pedidos, que é uma outra tabela, tá? Que eu coloquei aqui um apelido dela para P. E aqui é o campo em comum que tem nas duas tabelas. Então, nas duas tabelas tem um campo ID. Então, é on C, né, que é o apelido da tabela clientes, ponto ID, é igual a P, que é o apelido da tabela pedidos, que tem aqui o campo ID cliente, tá?